Voltamos com o Papo Mãe. Você que está assistindo a gente agora, que tal ganhar a festa de aniversário do seu filho? A Vila dos Sonhos e o Papo Mãe realizam esse sonho. Olha só o que você pode ganhar: decoração temática com o tema que você escolher, mimos personalizados, 750 balões, docinhos, salgadinhos, garçom, recepcionista, pipoca, toalhas de mesa, material de apoio no buffet, as bandejas termoelétricas que tem lá na vila, que mantém a comida quentinha durante a festa inteira, além de recreação, cadeiras Tiffany's acolchoadas, algodão doce, crepe, nossa, muita coisa. Entra lá no nosso Instagram, @AlinePapoMãe, procura lá o post oficial, segue as regrinhas e boa sorte! E vamos ouvir mais do que o Léo Freiman tem para nos falar? É com você, Léo. Então, mães, de volta aqui com essa figura, com esse cara que eu tô apaixonada, que é o Léo Freiman, maravilhoso. Léo, as mães antigamente castigavam os filhos, davam palmada nos filhos, o filho fazia alguma coisa errada e pronto, vai ficar sem sobremesa, vai levar uma palmada. E a gente, é muito polêmico isso, porque os filhos dessas mães dizem: olha, minha mãe fez isso e eu amo minha mãe, não tenho nenhum tipo de trauma, né? Minha mãe é raiz. E aí, a psicologia também tem mostrado que isso, a palmada, o castigo, a punição, a severidade não é o caminho mais correto, que a mãe deve educar com amor, falar firme, porém baixo, uma série de cuidados especiais com relação a isso. Eu vi que eu perguntei, ele já fez assim, né? Conta tudo. Conta pra gente. E aí, como é que a mãe deve se posicionar? Castigo é certo? Palmada é certo? Não, o legal é deixar o filho fazer tudo o que ele quiser. Deixa ele. Compra tudo, deixa tudo, se humilhar perante a criança, porque aí vai lotar os consultórios psicológicos, os psiquiatras vão vender um monte de remédio, os advogados vão ter que ter um monte de trabalho com a justiça. E o mundo vai ficar doente. E fica todo mundo muito doente. Castigo e palmada, então, na sua opinião? Então, é o seguinte, quando a mãe está chegando no ponto da palmada, é porque ela já perdeu o respeito por si. O que precisa ter? A mãe precisa sentar com o pai, seja o marido ou ex-marido, e falar assim: qual é o nosso projeto de vida? Aline, toda empresa que se preze tem missão, visão e valores. Qual é a missão da nossa família? Se queremos preparar crianças para um mundo, crianças que sejam felizes e comprometidas com a cidadania, isso é uma missão, é uma frase. Sim. Então, quais são meus valores? Respeito, paz, segurança, educação e espiritualidade. Ora, se eu tenho esses valores, eu tenho que sentar com meu marido, com minha esposa e falar assim: quais vão ser as rotinas em que a gente vai treinar isso? Então, se o filho está lá jantando e de repente ele solta um palavrão na mesa, eu pergunto: filho, qual é o nosso combinado sobre respeito? O filho está gritando: filho, qual é o nosso combinado sobre paz? Aqui em casa a gente fala alto, a gente fala médio, a gente fala baixo. Se o filho não entendeu, então olha, filho, como está difícil para você entender, então você vai para o seu quarto, você perdeu o direito de permanecer aqui. Simples assim. Isso não é castigo, sem violência, isso é consequência. Você entende que às vezes o que os pais precisam fazer é eles tomarem uma decisão de que eles são os adultos da casa. Um time sem um bom líder, uma orquestra sem um bom maestro, uma empresa sem um bom chefe, ela cria o caos. O ser humano precisa de direção, as crianças precisam admirar. As crianças precisam sentir que aquele adulto sabe do que está falando. E isso significa a gente dar ao filho o presente mais importante. Sabe qual é o presente mais importante do mundo, Aline? Qual é o presente mais importante? Eu vou te falar qual é o presente mais importante do mundo. O direito de não ter. Nossa, você já reparou? É forte, hein? Você já reparou? De não ter. Já reparou? Aquele dia que você não almoça, não deu tempo, deu 4 da tarde, você vai comer lá uma bolacha, água e sal, aquilo vira uma maravilha. Porque a espera, ela traz o sabor. Assim como a saudade gera a paixão, não é verdade? Você está 2, 3 dias sem ver a tua mulher, ou no caso teu marido, você... Então aquela criança que tem tudo, pode tudo, ela fica com o seu desejo enfraquecido, ela não almeja, ela não busca o mérito. E isso é bom para a criança, né? É claro, porque, veja, não é castigo.
É consequência, é a lei da vida. Se você não estuda, você não passa de ano. Se você não entrega resultado, você não é promovido. Essa é a lei da vida. Quando se tira isso da equação, você está criando uma ideia mágica. E por que os pais fazem isso? Como a gente já falou, muitos pais de hoje tiveram uma educação muito autoritária. Antigamente não podia nada, né? Sim. Não pode nada, não tinha diálogo, não podia nem não podia conversar. Quando tinha uma visita, meu avô falava muito isso. Olha, quando tinha uma visita, as crianças não podiam sair do quarto, porque aquele era o momento que tinha que ser respeitado. Na França hoje é assim. Na França hoje a criança ela tem um lugar para brincar. Na França a criança tem que dizer bonjour, ça va, merci, bom dia, obrigado, com licença, coisas básicas. Senão ela é mal vista. Uma família funciona quando tem, em primeiro lugar, um projeto de vida, quando tem clareza, qual é a minha missão, qual é a minha visão, como eu me vejo aqui, como eu quero ser visto pelos meus filhos, como um banana ou como um adulto. Porque se o pai se coloca como um banana, a mãe uma laranja, vai dar um abacaxi tremendo, vai ficar ruim. Porque a criança não tem quem se espelhar, não tem a conquista. Não tem o norte, né? Quer ver um exemplo simples? Hoje em dia, tudo que a criança faz tem lá o pai e a mãe fotografando. Você que está ouvindo a gente, pega o seu WhatsApp agora. Quem é que está lá na fotinha do seu WhatsApp, mãe? Filho. Você vai ver, teu filho. Tá errado. É você que tem que estar lá. Isso vem de uma construção social de que tem que fazer o filho feliz. Tá errado. Por quê? Eu não posso, por definição, fazer o outro feliz. Todos os estudos sobre a felicidade mostram que a felicidade é uma conquista a partir de hábitos, de virtudes, de boas ações, de bons relacionamentos, de doação ao outro. Se você pensar os momentos mais felizes da tua vida, eu te garanto, se eu pedisse, me fale 5 momentos mais felizes, não foram brinquedos ou roupas que você ganhou, foram momentos que você foi visitar alguém, a pessoa falou, nossa, obrigado que você veio, foram momentos em que alguém te ajudou, você falou, nossa, naquela hora difícil eu tinha alguém, nossa, aquela viagem que choveu, mas eu fiquei brincando lá com meu pai de alguma coisa. Pensa, você que está ouvindo a gente, quais foram os momentos mais legais da sua vida, o que te marcou? Não foram presentes, não foram regalias. Eu nunca no meu consultório, há quase 30 anos eu atendo, nunca ouvi uma criança, ou mesmo um adolescente, chegar lá para fazer uma terapia dizendo, porque eu não fui para Disney, porque minha mãe não trocou meu celular, eu estou aqui porque eu não tenho o FIFA 2018. Isso não existe, não faz a menor diferença. Menor diferença. Então, tira o filho do WhatsApp, é você que tem que estar lá, é o teu marido que tem que estar lá, é o casal em primeiro lugar. Por quê? Nesta ideia da Santa Mãe, a Santa Mãe, ela tem que ter uma Santa Filha, um ser perfeito. E aí no Instagram só coloca a filha perfeitinha, só coloca o filho tendo êxito. Fica esse grande narcisismo de que esse pequeno imperador, essa pequena imperatriz não pode falhar, não pode errar, não pode temer, não pode esperar e não pode sofrer. A hora que você tira o sofrimento, você tira o gozo. Por quê? Assim como o preto define o branco, a dor define a alegria. Se a gente não tem esse interjogo entre fiz um bom ato, ganhei um abraço, um sorriso, fiz uma má atitude, sofri uma consequência, perdi um privilégio, tive que esperar, perdi alguma liberdade, fui sim advertido. A hora que eu tiro esse jogo da vida, eu fico com a sensação de que o mundo me deve. Essa é a índole do credor, do manipulador, do sacana. É criminoso isso do ponto de vista moral. Por quê? Porque a felicidade, hoje se sabe, ela é uma conquista diária. Eu não posso tentar comprar a sua felicidade. Então, é a hora dos pais, você que é mãe, olhar para o teu filho e quando você vê ele lá, às vezes esperneando, ou chateado, ou de bico, ou vou morar com a minha avó, ou te ameaçando, você tem que olhar e falar assim, estou fazendo direito. Por quê? Pra gente... Estou fazendo direito. Porque eu vou te explicar. Você tá fazendo direito. Porque é o seguinte, você faz ginástica? Sim. Tá. Toda vez que você vai pra ginástica, você vai super animada, feliz e super com vontade? Então, você vai com essa cara. Agora, quando você sai?
sai feliz. Alguma vez que você saiu da ginástica, você falou, ah, que pena, tô mais magra, tô mais bonita, nossa, o bumbum tá em dia, nossa, tô feliz. Alguma vez você se arrependeu de fazer bem feito? Não. Então, educação é o sinônimo de treino. E ora, quando tá lá o personal, o teu professor, vai Aline, vamos ver, bunda na lua, vamos pra frente, vamos fazer direito, sem mimimi, o cara tá te exigindo, você sente que ele se importa, e aí você volta na aula. A gente admira os professores exigentes, a gente admira os chefes que exigem da gente, a gente gosta daquele cliente que critica e ensina a gente a crescer. O amor tem exigência sim. Então, se tudo que eu faço vai para a foto do Instagram, se qualquer festinha vira um grande evento, se tudo que a criança quer ela tem, tira-se o mérito. E aí uma pessoa que não tem mérito, ela vira triste, ela vira acomodada, vira mimada. E aí entra aquela equação, criança folgada, adolescente mimado, adulto desempregado, pai desesperado. Dá ruim. Nossa, gente, quanta informação maravilhosa. Léo, quero demais agradecer muito a sua disponibilidade em falar com a gente, em falar com as mãezinhas. O seu Instagram tá aí no nosso vídeo para que as mães possam ir lá, dar uma olhada. Os seus livros também estão lá à disposição. Pode entrar no meu Facebook, que é Léo Freiman. E também eu quero convidar você, mãe, a conhecer o nosso trabalho da Metodologia PIE, Aline, que é editada pela FTD, que trabalha crianças de 5 anos até o 3º ano do ensino médio, justamente valorizando o autoconhecimento, a inteligência emocional, a educação financeira, a escolha profissional e a atitude empreendedora. Por quê? Fantástico. Quando a casa e a escola falam a mesma língua, Fluido, e quando a né? gente tem intervenções sistemáticas para construir essa atitude empreendedora, esse projeto de vida, a família sente na escola um apoio. A família sente na escola uma sustentação, porque a casa e a escola tem que andar de mãos dadas, tem que trabalhar juntas, uma completando a outra, uma ajudando a outra. Hoje a gente já tem mais de 700 escolas no Brasil que estão ensinando as crianças a construírem um projeto de vida, um projeto para a vida, a se tornarem pessoas transformadoras, entendendo que bela é a pessoa que traz a beleza ao mundo, que rica é a pessoa que enriquece o mundo, porque a felicidade, é com isso que eu queria terminar, deixando uma mensagem, felicidade é fazer um mundo feliz. É isso que a gente precisa ensinar para os filhos, para as crianças, que a felicidade é o oposto do egoísmo, a felicidade é compartilhar, é ter orgulho de quem a gente é dormir com cuca leve, de fazer bem feito. Por isso que eu falei, quando você olhar o teu filho reclamando, ali sofrendo, fazendo uma lição de casa grande, falar assim, está sendo treinado para a vida, vai ser um grande homem, fica com o coração feliz. A hora que tiver com o coração no modo uva passa, pega e lembra, uva passa é uma delícia. Por quê? Porque ela é saborosa, ela é concentrada. A gente não precisa de uma uva inchada, porque a vida não precisa ser inchada, a vida precisa ser bem cuidada, bem amada, bem cultivada. O brilho no olho precede essa lapidação. O amor, quando bem cuidado, ele chega no equilíbrio naturalmente. Toda mãe, no fundo, quando deita a cabeça à noite, sabe, eu estou fazendo certo, eu estou seguindo aquilo que Deus esperaria de mim, eu estou fazendo aquilo que eu acredito ser a minha verdade. Mãe, não viola a tua verdade, você tem um instinto natural, se conecta com a tua verdade. Na dúvida, para pensar, o que será que Deus esperaria de mim nessa hora? Não é tão difícil se você se escutar e se respeitar. Tudo de bom, muito obrigado, pela oportunidade, adorei as perguntas e que seja a primeira de muitas outras conversas. Serão, muito obrigada. Vamos agora saber o que as nossas profissionais e o nosso pai, quero lhe ouvir primeiro, pai, que você que ouviu tudo que foi falado aí pelo Léo, é assim que você age na sua casa com a sua filha? Olha, essa questão do castigo, eu concordo com ele. Eu acho que a gente não precisa castigar filho, bater, palmada, falar alto. É só a gente se colocar. O filho, eu tiro pelo meu trabalho, tento olhar para minha filha e entender o que ela está passando naquele momento. É claro que tem que ter as consequências, como ele falou, né? Se tem uma atitude ruim, alguma coisa, aquela consequência tem que existir. Mas um castigo, uma palmada ou gritar, esse tipo de coisa, eu tento refletir como se eu faço isso com as pessoas do meu trabalho.
quando eu chego no meu trabalho, ou quando eu chego com as pessoas com quem eu convivo, da minha família, eu grito com aquelas pessoas, eu xingo aquelas pessoas, ou eu bato naquelas pessoas, eu digo assim, vocês fez um trabalho muito ruim. Não, eu tenho uma maneira de se portar e de falar sobre aquilo. E é isso que eu tento refletir com a minha filha. É de tentar explicar para ela por que aquela atitude não é legal, que consequência aquilo ali pode ter. Eu acho que o castigo realmente ele não vai criar, pode funcionar naquele momento, ela vai obedecer, ela vai ficar com medo, mas o que é que eu quero para minha filha no futuro? Quem é o tipo de adulto que eu quero que ela seja? Um adulto autoconfiante? Um adulto com capacidade de resolver seus próprios problemas? Com menos ansiedade? Com menos depressão? Eu não quero só que ela seja um adulto de sucesso, eu quero que ela seja um adulto de sucesso, mas um adulto feliz, um adulto autoconfiante, um adulto que não tem ansiedade, medo de errar e esse tipo de coisa. Eu acho que o castigo não leva nessa direção dessas qualidades. Deixa eu ver a opinião da profissional agora, né? Ele falando e eu aqui. Também compartilhar dessa isso mesmo. E os gritos? Grito? Que foi o que ele falou, né? Eu vou te perguntar. Quando alguém grita com grita, é ótimo, né? Quando alguém grita. É a empolgação. Quando alguém grita com você, como que você reage? Você gosta? Não, ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Você imagina uma criança que quando ela é gritada, alguém fala muito alto com ela. Quando você grita, você não grita com uma expressão facial de alegria. Você grita com uma expressão facial de raiva, de algo que você queira realmente chamar a atenção. O que é que você faz com essa criança? Você ativa no cérebro dela uma linha de defesa. Essa criança ela vai tentar se defender daquilo que ela nem sabe exatamente o que é que está acontecendo. Ela pode estar brincando, ela pode estar fazendo alguma coisa que manifestou no adulto. E aí ela pode acabar reagindo de uma forma agressiva ela também, reage da forma com né? que ela tem, com o repertório que ela tem. Então, se ela está fazendo alguma coisa que o adulto entende que não é correto e ele vem com grito, ela não vai parar para pensar, para interpretar a situação, para daí então ela dar a resposta. Ela vai fixar naquele grito. E quando o adulto grita, o que ele está querendo dizer? É que naquele momento ele não está estabilizado o suficiente para chegar, conversar e explicar o que se passa. A gente precisa entender uma coisa. Se eu explico algo para um adulto, por que eu não posso explicar algo para uma criança? Que ela ainda está em desenvolvimento, ela está aprendendo, ela está criando o que eu chamo dos anticorpos sociais dela. Se eu quero um adulto saudável, eu não quero um adulto saudável porque ele tenha na conta bancária um valor X em dinheiro. Eu quero um adulto saudável que a inteligência emocional dele flua de tal maneira que onde ele esteja, com quem ele esteja, dê conta. Então, eu não posso usar disso, né? Sim, sim. Eu acho que a gente está falando, acho que a mesma língua. Cada um, de uma forma diferente, existe esse caminho do meio. Existe, Fernanda, então como é que eu faço? Eu tenho uma colega que eu perguntei, a gente fez um testezinho, e ela disse assim, eu começo conversando, e aí ele não me obedece, aí eu vou lá e brigo, né? Sim. Porque eu acho que nenhum pai gosta de gritar com seu filho. E aí, mas quando ele não obedece, o que eu faço? Só que tem o antes, tem a casinha, a gente monta a base da casinha. Como é que a gente monta a base da casinha? Você é consistente nas suas regras? Quando eu falo, filho, vai tomar banho. Agora é hora de tomar banho. Ou antecipo isso, né? Digo, brinca mais um pouquinho, tomar banho. E ele não vai acreditar na minha palavra. Então direciona. Cada um na cidade. De a mãe ficar sem moral, né? Isso, mas é consistência. A consistência é super importante. Então, pensa antes. Eu acho que essa questão da empresa é importante. Pensa antes, quando você for dar uma regra. Só dá alguma coisa que você vai cumprir. Inclusive, se você for ameaçar. Então, se você disser assim, a consequência que ele falou é uma consequência chamada consequência lógica. Né? Se a criança diz que não quer comer, joga o prato no chão e a comida derramou no chão. Você vai botar outra comida? Não. Ela derramou. Qual a consequência lógica? A comida foi para o chão. Qual é a consequência lógica? Não tem mais comida. Então você vai esperar a hora do lanche. Precisa falar isso agressivo? Precisa dizer que ele é irresponsável? Não. A criança ela só vai agir daquela forma. Pai, eu te odeio. Pai, se ele ouve. Se ele não ouve, ele pode chorar. Mas ele não vai ser agressivo. Ele chora, ele pode usar isso, né? Essas artimanhas de defesa. Mas ele não vai ser agressivo ao ponto de fazer algo ruim. Então, o que é que ele vai fazer? Filho, infelizmente, sua comida caiu no chão, né? Então, você não vai poder comer isso. É uma consequência lógica. Eu não preciso ser agressivo e eu sou consistente. E aí tem poucas chances da próxima vez a criança fazer isso. Sim, porque perdeu, você muda né? as regras. É o que a Fernanda está falando. Mudar a regra no meio do jogo não faz sentido. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Na sua casa, com seus filhos, não faz sentido. Então, estabeleça exatamente aquilo que você quer, de rotina, de regra, dos limites que você quer colocar e siga-os. Que são importantes para você. Que são importantes para você, para o seu esposo, para o seu filho. Só muda
quando isso for de comum acordo, não porque você vai dar um jeito naquela situação para poder chegar no resultado que você anseia como sendo melhor. A criança ela vai ficar desnorteada, ela não vai saber se segue A, se segue B, se faz ou se não faz. Poxa, se agora é hora de tomar banho, por que eu vou fazer outra coisa se agora eu já sei que é horário de tomar Ela é banho? condicionada aqui. A criança ela vai aprender. Gente, criança aprende. O adulto ele precisa entender que a criança, ela de fato aprende desde que você, pai e mãe, estabeleça o que é que você quer de educação para o seu filho. Tem que partir de você, não é do outro. Nossa, quanta informação, quanta coisa boa. Nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer de coração a disponibilidade obrigada, de a vocês de terem oportunidade. vindo conversar com a gente. E eu quero muito ouvir a sua opinião. Entra lá no nosso Instagram, @AlinePapoMãe, ou você também pode mandar um e-mail com a sua sugestão, qual é a matéria que você quer ver aqui. Nosso e-mail é papomãe@cidadeverde.com. Eu te espero no próximo domingo. Até lá!